Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e nós vamos conversar hoje sobre essa questão do discipulado, como eu havia dito lá no primeiro bloco, quando a gente abriu esse programa, dizendo que essa sexta-feira tem que ser de fato uma sexta-feira iluminada para todos nós, que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração, ao nosso coração, de fato aquilo que é próprio dele, né? Nos inspirar, nos ajudar a viver plenamente a palavra de Deus. Porque quando a gente ouve a palavra, por mais difícil que seja compreender alguma ou outra palavra, sempre a inspiração de Deus é que determina as nossas ações. E isso é muito importante, porque a gente começa a perceber que mesmo que a palavra, né, na sua compreensão exata, ela não esteja em nosso coração, mas a ação que o Espírito Santo provoca a partir dela é aquilo que dá a cada um de nós, de fato, a certeza de que estamos tentando, pelo menos, viver aquilo que o próprio Jesus Cristo nos apresentou. Por isto, hoje a gente tem que conversar sobre esta ação do Espírito Santo e a gente daqui a pouco vai falar sobre como a pessoa de Jesus é importante para nós e como nós devemos, assumindo essa pessoa de Jesus na nossa vida, viver plenamente a palavra. E quais são as dificuldades que a gente tem? Que eu tenho como padre e você também, como leigo, como fiel participante da igreja, também tem. Todos nós, não é? Não é o fato de ser padre que me dá a autoridade para ser melhor ou compreender melhor. Ao contrário, por ser padre, de mim será muito mais exigido, porque compreendendo a palavra, eu tenho por obrigação, né, do meu ministério, vivê-la bem. E se eu não vivo bem, claro, eu não vou ajudar que outras pessoas vivam plenamente também a palavra de Deus. Nós vamos atender os pedidos dos nossos irmãos e irmãs, como, por exemplo, Ciro Alves de Oliveira, ele é de Simão Dias, lá em Sergipe. Ele pede oração pela sua saúde, pela saúde da sua família. A Maria Aparecida de Oliveira, de Taquaralto, em Tocantins, ela pede oração por cura de sua coluna, pelos filhos Divino, Geraldo, Francisco, Maria da Glória, por Antônia e Maria de Fátima, por cura e libertação da saúde física e espiritual de toda a sua família. Edilson Saraiva de Mesquita, ele é de Baturité, lá no Ceará. Ele pede oração por ele mesmo e também pede oração por toda a sua família. Também quem faz o seu pedido de oração é a Ione Aparecida Borges Almeida. Ela é de Uberaba, lá em Minas Gerais. Ela pede oração pela recuperação do seu filho, Melivaldo, pela sua saúde. Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma e pede também a cura do pulmão e estômago e também pede por todos os seus familiares. Alvarina Batista de Souza, ela é de Borda da Mata, lá em Minas Gerais, pede oração pela sua saúde, também pela saúde de toda a sua família e pela recuperação da cirurgia de Benivaldo. Também a Isabel Francisca Pereira, ela é de São Gabriel, lá na Bahia, pede oração por ela mesma, também por Daniel, por Elisete e por seus familiares. E por último, a Ivanilde Ribeiro Gregório, ela é de Araraquara, no interior de São Paulo. Ela pede por sua filha Gislaine, pelo seu genro Renato, por Arthur Gregório, pelo esposo Geraldo e todos nós aqui da Rede Século XXI. Eu falei que era a última, mas não é não. Tem também aqui a Shirley Graziele Pereira Fernandes, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ela pede oração por sua saúde, por sua paz e também pela cirurgia do seu marido Cristiano irá fazer. E ela diz assim, para que tudo corra bem, e pede também por todos os seus familiares. Esses pedidos a gente vai colocar daqui a pouco ali, ao lado da imagem da Sagrada Família, e a gente vai, claro, no final do programa, rezar por todos vocês, porque agora eu quero conversar com você sobre a nossa revista Brasil Cristão, que é uma das revistas que nós temos aqui como referência, porque ela é, eu diria, um veículo de comunicação e também de evangelização. Quando a gente pensa na revista Brasil Cristão, a gente pensa em tudo aquilo que pode ajudar a sua comunidade, o seu trabalho pastoral a andarem melhor, porque ali você vai encontrar artigos sobre doutrina, também sobre a Palavra de Deus, sobre o repórter do Novo Testamento, que sempre traz mensagens importantes, uma entrevista feita como se fosse naquele tempo, isso é muito importante. Por isso eu quero falar com você sobre a revista Brasil Cristão e que daqui a pouco você vê aí no seu vídeo. Aliás, está vendo aí, junto com a revista Brasil Cristão, você recebe esse folheto, que são as reflexões, melhor dizendo, para um Brasil cristão. Todos os dias nós temos evangelhos reservados para a nossa reflexão, para a nossa espiritualidade. E o que a revista Brasil Cristão fez, o que a associação fez? Este livreto justamente toma os evangelhos e faz uma breve reflexão, uma breve motivação para que o seu dia seja bom, porque a palavra de Deus deve guiar sempre
toda a nossa vida e toda a nossa história. Agora, para receber isso, você sabe que não é por assinatura. É um brinde que a Associação do Senhor Jesus envia a todos aqueles que se tornam sócios evangelizadores. Então, se você quiser receber essa revista, torne-se um sócio evangelizador desta obra, que a partir de agora ela tem a possibilidade de ter várias repetidoras no Brasil todo. Agora, você que já é sócio, recebe todos os meses, se compromete com a gente a fazer a sua colaboração mensal. Aí você vê o seu boleto mesmo, né? Aquele que está aí na sua casa. 2 boletos normalmente a gente manda. O primeiro para as despesas da nossa casa, de tudo aquilo que nós temos, os nossos compromissos, eu diria, que nós temos todos os meses. E depois também nós temos esse boleto aí, que é o boleto extra. Se você nesse mês tem possibilidade de nos ajudar na nossa campanha Mãos Ensanguentadas de Jesus, a gente pede, claro, a sua colaboração e a sua participação. Então, não deixe de fazer a sua colaboração se você já é sócio evangelizador. Se você não é sócio evangelizador, ligue para a gente, torne-se um sócio, nos ajude nesta obra de evangelização. Além disto, quero lembrar uma outra coisa. Temos uma ação aqui que a gente tem falado com vocês constantemente no programa, que é aquela do débito automático. Né? Você que é sócio, eu quero, a partir de agora, todos os meses, me tornar sócio, aliás, tornar a minha colaboração pelo débito automático. Você vai receber um terço como brinde aqui da casa. Você está vendo aí no seu vídeo. Um terço pequeno, bonito, simples, mas que pela sua pequena ação de transformar a sua participação em débito automático, você recebe. Você quer ser um novo sócio, mas olha, eu já vou ser um novo sócio a partir do débito automático. Você também recebe esse terço aí na sua casa, para que você possa rezar por esta obra de evangelização e também, claro, por todas as suas intenções. Então, fica aí o meu pedido para que você pense nisso, nesta possibilidade de tornar-se um sócio evangelizador. Muito bem, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, eu queria lembrar você assim. Todos nós somos discípulos, como eu disse no primeiro bloco. Exatamente isso. Eu sou discípulo, você é discípulo, nós levamos a palavra de Deus, seja dentro do trabalho da igreja, numa pastoral, num movimento, na frequência às santas missas em alguma paróquia, alguma igreja ou comunidade, ou também no seu trabalho. A gente precisa trazer aquilo que a gente aprende dentro da igreja para o nosso local de trabalho e tentar viver plenamente aquilo que a gente ouviu, eu diria, aprendeu. Para ser discípulo, a gente tem que saber de quem nós queremos ser discípulos. E a gente precisa se preocupar com isso. Eu quero seguir a quem? Existe algum modelo que eu tenha que vai fazer com que aquilo que eu diga seja de fato aquilo que aquela pessoa, que aquele modelo fez, faz ou diz que eu deva fazer? Hoje em dia nós somos, eu diria, bombardeados com tantos modelos. E às vezes algumas pessoas seguem modelos que não são os recomendados, eu diria. Por isso, para a gente saber um pouco mais sobre isso, eu gostaria que você acompanhasse comigo um VT sobre uma passagem bíblica que vai nortear um pouco a nossa reflexão neste bloco. Acompanhe comigo. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Depois de rezar, Jesus perguntou-lhes: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Alguns dizem que és João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Então Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Não digam isso a ninguém. Eu os proíbo. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve morrer e ressurgir ao terceiro dia. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo.
Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, esse irá ganhá-la. Você sabe que uma das coisas que mais me preocupa é se, ao longo da minha vida, eu vou saber responder, de fato, a essa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. E eu acho que a gente tem que pensar bem nessas coisas, porque quando a gente ouve, e vós, quem dizeis que eu sou? Se a gente, por exemplo, tivesse, eu diria hoje, né, essa possibilidade de ouvir de Jesus, quem você acha que eu sou? Se nós tivéssemos, por exemplo, que traduzir, né, no nosso testemunho, na nossa palavra, eu me pergunto assim, será que eu, como padre, conseguiria fazer isto? Será que o meu trabalho, por exemplo, dentro da minha paróquia, o meu trabalho aqui na TV, junto com todas as pessoas, será que o meu trabalho revela a quem eu sigo? E a gente tem que pensar nisso, porque senão a gente vai seguir tantas outras pessoas, eu diria assim, tantos outros ídolos. E, na verdade, aquele que nós deveríamos seguir, a gente não segue. Então, e essa tem que ser a nossa preocupação. Porque se a gente se propõe a seguir Jesus Cristo, existem algumas condições para isso, não é? Quando eu digo condições, eu não digo algum afastamento, mas exige de cada um de nós, eu diria, uma determinação sobre isso. É como quando a gente faz algum propósito. Por exemplo, alguém que tem o vício do cigarro, quer deixar o vício do cigarro. Se a pessoa não faz um propósito, ela jamais vai deixar esse vício do cigarro. Existem algumas condições básicas para que ela deixe esse vício. É claro, estou fazendo uma comparação muito simples ou muito simplista para dizer assim, quando você tenta traduzir a pessoa de Jesus, você precisa traduzir com a sua ação. Eu acredito piamente que quando Jesus faz essa pergunta aos discípulos, ele de fato não quer que os discípulos digam, por exemplo, onde é o endereço dele, onde ele morou, o que ele fazia. Não especificamente isto. Mas a resposta que Jesus gostaria de ouvir é justamente como é que a sua vida traduz aquilo que as pessoas falam de mim. E é muito bom isso. Você já imaginou que quando os discípulos passavam, as pessoas os reconheciam, né, nas ruas, e identificavam aqueles ali são os seguidores de Jesus. Tanto que lá, nas últimas horas de Jesus, as pessoas reconheciam, não só Pedro, mas também os outros. E quando eles passavam, o que será que devia passar na cabeça dessas pessoas? Aqueles ali são os seguidores de Jesus. Será que elas ficavam observando aquilo que eles faziam? Será que elas tentavam entender que eles não eram diferentes deles? Aliás, esta foi uma preocupação de Jesus também, viu? Jesus não quis que os seus discípulos quisessem ser diferentes dos outros só porque eles eram os discípulos, os chamados seguidores diretos de Jesus Cristo. Tanto que em vários momentos, Jesus chama muitíssimo a atenção destes seus discípulos. Principalmente quando alguns deles, inclusive foi uma das nossas leituras dos nossos domingos passados, não me lembro qual especificamente, em que os dois discípulos queriam ter um lugar à direita e outro à esquerda de Jesus. E isto configurava um privilégio que eles achavam que deviam ter, simplesmente porque seguiam Jesus. E aí eu acho que a gente tem que pensar um pouco melhor, porque se na nossa vida, no nosso coração, nós temos essa mesma referência, alguma coisa está errada. É sinal de que a palavra de Deus que a gente aprende lá no domingo, nas homilias ou nas próprias orações, na própria palavra de Deus, na liturgia da palavra, é sinal de que isso não está entrando diretamente no nosso coração, na nossa vida. E isso precisa ser observado porque nós não temos tanto tempo quanto nós achamos que temos para falar ou para viver aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. É sempre muitíssimo importante que a gente, todas as vezes que ouve a palavra de Deus, que ouvir a palavra de Deus, buscar o que seria importante nesta palavra e que eu poderia vivenciar no meu dia a dia. Então, por isso, voltando nessa questão inicial do discipulado, eu preciso seguir a uma pessoa, né, enquanto discípulo. No nosso caso, nós seguimos a Jesus Cristo. Nós somos discípulos dele. Agora, quem é ele para nós? Será que a gente consegue ainda discernir, eu não diria decifrar, porque Jesus não é um enigma,
mas nós conseguimos fazer de fato acontecer na nossa vida aquilo que Ele pede? É só a gente olhar, por exemplo, as bem-aventuranças. É só a gente olhar quais são as preocupações que nós temos e que, de fato, será que elas traduzem também a vontade de Jesus? Ou será que eu sigo a um Jesus que eu criei na minha cabeça? E isso é importante que a gente pense também. Sabe por quê? É muito mais fácil a gente seguir aqueles ídolos que nós criamos na nossa mentalidade, que são formatados na nossa maneira de pensar, do que seguir de fato aquilo que Jesus quer. Porque, por exemplo, eu posso seguir a um Jesus Cristo que diz assim, olha, você pode perdoar o seu irmão se você tiver vontade, porque ele fez uma coisa muito grave para você, etc, etc. O Jesus que eu deveria seguir não diria isso. O Jesus que eu devo seguir, ele diz, você deve, por obrigação, perdoar o seu irmão, independente daquilo que ele tenha feito para você. Porque isso não é, segundo a palavra de Deus, um sinal de fraqueza. E aí entra para nós essa grande preocupação, principalmente da nossa igreja hoje. Será que nós não estamos criando Jesus a nosso bel prazer, a nossa imagem, aquilo que nós queremos? A gente precisa pensar nisso. Senão a gente vai transformar a palavra de Deus em simples livros de receita, onde nós buscamos aquilo que nos interessa, julgamos fora aquilo que não é importante e seguimos aquilo que nos convém. E isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que é a inspiração do próprio Deus e que, de fato, se revela na vida das pessoas. Por isso, convido você a pensar bastante nisso, nesse primeiro momento da nossa reflexão. Quem é esse Jesus? Vá pensando ao longo do seu dia. Nesse final de semana, por exemplo, quando você for comungar o próprio Cristo, quem é esse Cristo que está no seu coração e na sua vida? Semana passada aqui nós ouvimos o Padre Carlos falar que quando a gente comunga a Eucaristia, o tema da Eucaristia, quando a gente comunga, a gente se torna, a vontade, o desejo e o sonho deste Cristo na terra, onde nós estamos. Então, se nós temos essa responsabilidade, quando eu comungo, eu preciso entender quem é esse e o que ele pede de mim. Às vezes, nós temos a tentação de dizer que a palavra de Deus ela é exigente, ela é muito difícil. Eu até posso concordar que ela é exigente e ela é difícil. Eu só não concordo que ela seja impossível, porque nós temos muitos testemunhos de pessoas que, ao longo de toda a sua história, eles tiveram toda a possibilidade de desistir de viver plenamente a vida com Deus. E, no entanto, assim não o fizeram. Elas apostaram as suas últimas fichas. Deus estaria com elas e assim esteve. Para dizer que não é impossível viver a palavra de Deus. É claro que a gente precisa retomar qual é o conceito que nós temos de Cristo e como que nós podemos traduzir aquilo que Ele pede a cada um de nós. É mais ou menos isso a nossa reflexão nesta manhã. A gente vai por aí. Pensamos quem é Jesus, daqui a pouco a gente vai ver como é que esse Jesus está ligado a cada um de nós. Como é que a gente pode, eu diria, viver essa palavra de Deus na plenitude, na alegria, na felicidade, mesmo em meio às nossas adversidades. Isso é fundamental. Quando eu percebo isso, por exemplo, eu celebro melhor a minha Eucaristia. Quando eu percebo isso de fato, eu consigo fazer os projetos paroquiais iluminados pela palavra de Deus. Quando eu percebo tudo isso, eu consigo entender de fato que a vontade de Deus se estabelece dentro da minha comunidade. Agora, quando eu me fecho a isto, aí nada funciona. A inspiração de Deus, ela não depende da minha vontade. Ela precisa fazer com que o meu coração entre em sintonia com esse coração de Deus para que eu perceba, olha, mesmo que aquela situação, aquele projeto, não seja aquele que eu idealizei, ali está a vontade de Deus. Tá bom? Então é mais ou menos por aí que nós vamos seguir a nossa reflexão de hoje. Nós vamos para um breve intervalo, brevíssimo. Espero a sua participação. Continue ligando, colocando as suas intenções, os seus pedidos, as suas ações de graças, para a gente rezar aqui e apresentar as suas intenções ao nosso Deus. Breve intervalo, daqui a pouco já estou de volta. Um instante só.